Deus. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos, mais forte. Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui, né, irmãos? Só arrumar aqui. Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. Estamos falando também, juntamente, fazendo um paralelo do Sermão da Montanha, que está em Mateus 5. E nós temos aprendido muito. Tem sido muito maravilhoso. Nós temos sido transformados, forjados, desafiados. Não é assim? Quem concorda? E hoje nós vamos continuar. Pedimos para o Espírito Santo continuar falando ao nosso meio. Com muito temor, irmãos. Cada vez que a gente vem aqui parece que é a primeira vez. É muito difícil, mas é um privilégio também, porque nós estamos falando da palavra de Deus. E é tão maravilhoso nós termos acesso a ela. Nós estamos aqui num lugar que temos liberdade, né? A liberdade, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Então que você esteja chamando a sua mente, o seu coração para esse momento. Amém? Bom, nós vamos falar hoje sobre mansidão e humildade. Irmãos, nós temos aprendido sobre o fruto do Espírito, o amor e todos os seus gominhos, certo? E fazendo essa relação com o Sermão do Monte que o próprio Jesus deixou para nós. Que precioso! Ele deixou para nós instruções, direções, né, para a gente viver uma vida feliz. Porque lá no Sermão do Monte, todos os mandamentos, as ordens que ele dá, as direções que ele dá, ele fala o que no começo? Bem-aventurados, felizes, mais do que felizes, são aqueles que fazem isso, isso, aquilo, que vivem dessa forma. No tempo de tanta depressão, tristeza, né, dores, perseguição, Jesus vem nos ensinar. Nesse tempo agora, nós não estamos aqui por acaso, nessa época, nós não estamos fora de época. Ele tem nos ensinado sobre ser feliz. E isso é maravilhoso. E ele tem insistido, irmãos. Quem concorda que nas terças, nas quintas, o assunto tem sido o mesmo? Nós estamos aprendendo a saber viver. Nas terças-feiras, sabedoria, que é para termos uma vida feliz. Não a felicidade lá fora, como a gente aprendeu também. Não é o sequestro linguístico. Nós não estamos falando de prazer, né, da nossa carne. Nós não estamos falando de ser mimado, né? Sabe como tem sido dito aí fora? Para você ser feliz, você tem que fazer coisas só para o seu bem, seu bel prazer. Não é isso. Nós estamos aprendendo a verdadeira felicidade. Nas quintas a gente está aprendendo sobre imitar Jesus, que tem tudo a ver com o que nós estamos aprendendo aqui. O Senhor quer que nós sejamos felizes, nessa verdadeira felicidade. Ele quer mudar a nossa rota. Muitas vezes nós estamos vivendo cansados e sobrecarregados, abatidos e frustrados, porque estamos com o pensamento lá do mundo. Estamos, né, com a nossa mente sequestrada e achamos que felicidade é isso. É coisas, é situações. Mas Jesus está nos dizendo que não. Que nós precisamos parar de correr atrás do que é vapor e nós precisamos estar nele. Amém? Vamos abrir juntos lá em João 15:5. Nós vamos ler do 5 até o 11 na RA, tá? Dando umas bases aqui para a gente falar da mansidão e da humildade. O que Jesus disse? O que a palavra do Senhor disse aqui, através de João, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto,
e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, vamos para o 9? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Aleluia. É essa a felicidade aqui, é essa alegria, esse gozo completo que o Senhor tem nos ensinado. A palavra no original aqui é chara. Não sei se fala assim também, tá? Eu vou falar algumas palavras aqui no grego, então vocês me perdoem se não for bem assim que se diz. E esse gozo que está falando aqui, essa alegria, fala de uma alegria recebida, de uma satisfação. E é a mesma palavra que está lá em Gálatas 5:22, um dos gominhos do fruto, né? A alegria. O bem-aventurado, que nós vamos ler daqui a pouquinho, lá em Mateus 5, é Macários, ou seja, feliz. É o resultado daqueles que andam segundo os ensinamentos de Jesus. É o que nós recebemos dele. É um estado de vida. Então a alegria é uma resposta que vai fluir do nosso interior. E o Macários, o bem-aventurados, é uma maneira de viver. Por ser bem-aventurado, independente da circunstância, eu posso ser alegre. O Espírito produz dentro de mim, dentro de nós, essa alegria, esse prazer verdadeiro, que está totalmente relacionado a Cristo, a ser de Cristo, a ter o Senhor, a ouvir o Senhor, a viver para Ele e por Ele. Essa é a verdadeira alegria. Amém, irmãos? E é para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Glória a Deus. O dar muito fruto aqui que nós lemos em João é a mesma palavra que estamos falando lá em Gálatas. O fruto do Espírito. E esse dar muito fruto aqui da videira é a mesma palavra. E você presta atenção que não fala muitos frutos, né? É muito fruto. Porque está falando do fruto do Espírito, que é carpos. Carpos vai falar de força geretriz de alguém, que se origina, vem de algo do Espírito. Fala também de resultado, de efeito. Tudo bem, irmãos? Estão comigo? Verdadeiramente, nós só teremos o fruto do Espírito se nós permanecermos na videira. Amém? Não é o ramo que produz, é a árvore. É a seiva da árvore, é a vida que está na árvore. Se nós tirarmos um ramo de uma árvore, ele nunca vai produzir um fruto. Vocês já viram, né? Algum galinho cortado por aí? Ele não vai produzir nada e ele vai morrer. Vai secando, vai secando. No primeiro dia que tirou, ainda está verdinho, né? Mas vai secando, morre. Então, o fruto do Espírito nós só vamos produzir, aliás, Cristo, o Espírito, produz em nós se nós estivermos enxertados nele. É muito importante nós percebermos isso, irmãos, nós solidificarmos isso, porque muitas vezes nós queremos fazer com a nossa força, nós queremos ser mansos, nós queremos ter alegria, paz, do nosso jeito. As pessoas estão dizendo em algum lugar, olha, para você ter paz, faça isso, aí a gente vai lá. Você vai correndo atrás de soluções que são imediatas, que duram bem pouco. E o Senhor está nos proporcionando nesse tempo algo eterno. Algo para nós vivermos de fato felizes. Amém? No versículo 8 de João 15, diz que nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Além de glorificar ao Pai, que é para o que nós nascemos, amém? Você quer glorificar o Pai? Então, se nós deixarmos o Espírito produzir o fruto em nós, se nós obedecermos a palavra, buscarmos por isso, nós estaremos glorificando o Pai.
O fruto vai nos conformando para sermos discípulos verdadeiros de Jesus. Ter as características do nosso mestre. Ser parecido com ele. Seus imitadores. Glória a Deus. Então, agora que nós falamos um pouquinho sobre bem-aventurança e sobre o fruto, vamos para o gominho de hoje, então, que é a mansidão. Gálatas 5, 22. Aí eu queria ler até o 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, a palavra mansidão nós já aprendemos aqui. A Cris já falou, mas eu vou repetir rapidamente. No grego achamos que é assim que diz, praotes. Que vai falar entre algumas coisas, o significado é bem amplo, vai ter bastante coisa, mas eu queria falar de 3 características aqui, que também já foi citado, mas nós vamos aprofundar um pouquinho. Fala de gentileza, bondade e humildade. Se o fruto do Espírito nós podemos chamar de amor, pois Deus é amor, amém? O amor permanece, o amor é o vínculo da perfeição. O sabor, desse fruto é o amor, nós podemos pensar assim. E eu vi uma citação muito interessante do pastor Augusto Nicodemos, falando sobre o fruto ser o amor e cada característica é o resultado desse amor. É o resultado desse amor em desenvolvimento. E aí depois eu fui até pesquisar sobre isso e descobri que, na verdade, quem fez essa definição foi o padroeiro da nossa pastora. Tô brincando. Foi o Santo Agostinho. Foi ele quem fez essa definição. Eu achei assim muito interessante. Vou compartilhar com os irmãos. É como se a gente entendesse assim, que a alegria é o amor exultante. A paz é o amor em tranquilidade ou em repouso. A paciência é o amor que espera ou um amor perseverante. A benignidade é o amor servindo. A bondade, o amor agindo. Fidelidade, o amor cumprindo a sua palavra, mantendo-se firme. Mansidão, amor que se submete. Glória a Deus, a Cris já falou aqui hoje. Mansidão, o amor que se submete. Domínio próprio, o amor que se controla, que controla-se, Então, se a gente for pensar sobre isso, vamos pensar que a mansidão é o amor que se submete. Por amar a Deus, porque o Espírito Santo tem desenvolvido o fruto em nós, nós podemos, nós devemos, nós precisamos desejar se submeter a Deus e também aos nossos irmãos. No discipulado a gente fala sobre serviço e a gente faz essa pergunta sempre. Quem nós devemos servir, irmãos? E às vezes os irmãos, as autoridades, os pastores. Sim, também. Mas nós devemos servir a todos. Nós cantamos aqui, servos de todos os irmãos, porque assim Cristo vai ser visto, que Ele cresça e eu diminua. E a mansidão vai nos ensinar sobre isso. Então vamos lá, relembrando que no grego, a palavra mansidão vai significar gentileza, bondade, humildade. Queria falar um pouquinho sobre a gentileza. Gentileza é agir de maneira que valorize e respeite o outro. Enquanto nós vamos falando dos significados, eu queria que nós nos analisássemos, sabe? Como eu tenho tratado os meus irmãos? Eu sou essa pessoa que valoriza e respeita o outro. É tocar o outro
E até colaborar para que, por exemplo, se o dia dele está sendo ruim, seja melhor. Você fazer algo que a pessoa fale, nossa, mudou aqui, sabe? Mudou. É ser atencioso, porque de fato você está considerando o que aquela pessoa diz ou o que ela está sentindo importante. É ouvir e ouvir de verdade. Não é ouvir atropelando a pessoa, que às vezes a pessoa está falando e a gente tem essa ânsia de falar também, porque você já viveu aquilo. E nem ouvimos, né? Não damos atenção. Essa pessoa está ali ferida, precisando ser ouvida. E nós não somos gentis, irmãos. Nós não somos, né? Quantas vezes nós não temos tempo? Quando nós agimos na gentileza, é quase que inevitável. Vamos dizer, é inevitável, né? Você não ter uma ação de bondade. Tá tão ligado, porque você está entendendo aquela situação. E nós estamos falando do fruto do Espírito. Então não é uma bondade para os outros verem, que nem é bondade isso, né? É uma coisa natural, sabe? O Espírito está ali fluindo, você está sendo gentil de ouvir. E o Espírito vai falar com você sobre o que fazer para ser uma bênção para esse irmão. Talvez seja só ouvir mesmo. Talvez seja orar, enfim. Movidos pelo Espírito Santo, amém? Como é maravilhoso ser movido pelo Espírito Santo. Você já teve uma experiência de viver algo que você nunca imaginou que ia fazer por alguém? Enfim, que você falou, uau, isso aqui foi o Espírito Santo, eu não tinha capacidade nenhuma. Ou você já recebeu algo, né? O irmão foi lá, fez algo por você. E aí eu não estou falando só de fazer, sabe, irmãos? Que o Espírito Santo fale aí com você. Estou falando da gente ser assim. Da gente viver dessa forma. A bondade também é um gominho do fruto. Então, olha só. É um fruto só, né? Então tá tudo ali, muito ligado. Bondade dentro da mansidão são atitudes sem espera de reconhecimento, por exemplo. É visar servir o outro no que é necessário, considerando ele superior, como nós lemos aqui. Pois a humildade também está entrelaçada aqui. Vamos seguir, vamos para um novo texto, Colossenses 3, do 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia. Irmãos, ser gentil vai passar por aquele lugar de constranger o outro, sabe? A mansidão engloba esses adjetivos que está aqui no versículo 12. Ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, longanimidade. Irmãos, é o fruto aí, tá vendo, né? A longanimidade faz parte. O amor de Cristo nos constrange, diz a palavra do Senhor, não é assim? Isso está lá em 2 Coríntios 5,14. Não precisa abrir, mas está lá. O amor de Cristo nos constrange. Constranger vai falar de comprimir. Fala de manter o todo para que não caia em pedaços. Sabe, você segurar algo para não se dissolver, você está... Deixa eu segurar aqui, porque senão comprimir, né? O amor de Cristo nos faz não se dissolver, né? Nos ajuda, nos sustenta, nos mantém. O convite é para que, imitando Ele, nós sejamos mansos e humildes assim. Em situações tão adversas que mereciam, de acordo com a visão aí fora, uma justiça, sabe? Uma ação diferente. Uma ação talvez que ia ferir a pessoa. Mas se nós respondermos com gentileza, com humildade, com bondade, vai haver constrangimento.
Você vai comprimir o irmão, você vai segurar ele naquilo que ele tem aquela falha, sabe? Que talvez você terminar de matar, né, a situação, a pessoa, aquilo que ela está vivendo. Mas porque você foi gentil, você está segurando, suportando o irmão. É isso que Jesus faz conosco com o seu amor, irmãos. Ele nos constrange, ele nos segura. Não vai escapar, não. E o Espírito quer que nós sejamos assim com o nosso irmão. Porque quando ele nos fere, é bem provável que ele foi ferido naquilo. Ele está aprendendo, assim como nós estamos aprendendo tantas coisas. Mas em algumas, nós já fomos um pouquinho mais experimentados. Então, em vez de toma lá da cá, você vai ser gentil e manso. Vai constranger o irmão no amor. Eu não estou falando do constrangimento que dizem só. Também existe, né, essa definição de constranger no sentido de envergonhar, né? Às vezes, ficou constrangido. Estou falando desse sentido da palavra aqui, de constranger, de segurar, sabe? De comprimir. Para que ele não se desfaça por completo e se perca. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Aí Paulo continua, suporte uns aos outros, né? No original a palavra suporte é aneshomai, que vai falar de levantar, manter-se de pé e firme, carregar, suportar de suporte, sabe? Quem é manso, é gentil, é humilde, ele é um suporte para o próximo. Meu Deus. E isso é amor. Afinal, você consegue ser suporte porque um dia alguém te suportou também. Alguém te segurou. Alguém te trouxe para pertinho. Alguém te ajudou a ficar de pé, sabe? E todos os dias, Jesus é o nosso suporte em todas as coisas. E nós estamos interessados em imitar Ele, amém? Nós queremos imitar Jesus. Então, nós precisamos ser esse suporte, meu irmão, suportar uns aos outros. Paulo vai falar aqui também de perdão e do amor. Os mansos perdoam e amam. Isso está totalmente ligado à humildade, que é considerar o outro superior, entre tantas outras coisas. Pois o pecado e as obras da carne não os domina mais. Não ficamos mais tão irados assim. Nós não vamos criar uma inimizade, uma discórdia, que é a obra da carne. Mas em mansidão, nós vamos perdoar o irmão. Eu vi também uma explicação de um pastor falando, se eu não me engano, eu não anotei aqui, mas eu acho que foi o Hernandes Dias Lopes, falando que ser manso é como se fosse assim, ter a força de um cavalo, mas não usar. Poderia, mas não usa. O cavalo não usa, pois foi amansado pelo seu dono. E agora ele é um suporte. Vamos dar um exemplo de uma criança. Você já viu uma criança montando num cavalo? Né? Você já deve ter visto, ainda aqui na televisão. Irmão, se o cavalo usar a força dele, sair correndo disparado, dar aquelas, não sei como chama, quando ele levanta assim, coice, ele mata o humano, né? Mas uma criança, então, você já pensou o estrago? O cavalo, a força tá lá, não é quando ele é amansado, não é que ele ficou fraco de repente, mas ele foi amansado pelo seu dono. Jesus é o nosso dono, amém? Ele quer nos amansar, irmãos. Ele quer nos amansar. Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele, o Todo-Poderoso. Alguém mais forte do que Jesus já habitou aqui entre nós? O Todo-Poderoso Rei esteve aqui conosco. Ele poderia, irmãos, com uma palavra, exterminar aqueles que o ofendiam. Ele poderia, com uma palavra, matar todos aqueles que estavam querendo fazer pegadinhas com ele, ridicularizar ele. Mas ele não fez. Ele amou. Ele suportou.
Ele transformou a vida de todos que estavam ao seu redor. Nós precisamos ser amansados pelo poder da palavra de Deus. Ela está fazendo isso conosco. Que não sejamos indomáveis, né? Tem cavalos selvagens que diz que não se consegue, sabe? Eu assistia uma série que eu gostava muito, que era um monte de cavalinhos. Eu falava até pro Rodrigo, eu queria tanto ter um cavalinho, eu moro aqui atrás no quintal. Chama Heartland, vocês já assistiram? É muito legal, é uma série muito legal, de domadora de cavalos. E lá mostrava, ela tinha um amor por um cavalo selvagem, ela tentou, ela era chamada como a milagreira dos cavalos. Porque ela tinha muito dom com isso, mas ela não conseguiu. Porque aquele cavalo era selvagem, ele nasceu, né, naquela forma. Ele não quis, aquele cavalo não quis, porque ela já tinha amansado outros cavalos selvagens, mas aquele ela não conseguiu. Ele fugia. Ela pegava, colocava lá onde deveria, ele fugia. Chega de fugir, irmãos. Vamos deixar o Senhor nos amansar, amém? Vamos ser diferentes para a glória de Deus. Não é mais sobre o que possuímos. Não é mais sobre aquilo que a gente acha que tem, a nossa força, entre aspas. Aqui eu quero falar sobre entendimento, sobre coisas que o Senhor que nos deu, mas às vezes parece que a gente esquece, né? Não é sobre o que possuímos, mas é sobre quem nos possui, irmãos. É sobre Cristo ser tudo em nós. Nós precisamos entender isso, que a minha resposta para o outro precisa glorificar o Senhor Jesus. Gálatas 5:26, que a gente leu aqui, vai falar algo assim muito forte. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quando as obras da carne é que está atuando, que está nos possuindo, em vez de ser Cristo nos possuindo, né? É a obra da carne. Nós podemos ser possuídos de vanglória. O que é vanglória? É uma vanglória, né? A glória é vã, porque não existe, nós não temos glória nenhuma. Sabe, ansioso por glória, alguém que é orgulhoso, né? Cheio de si, está possuído, está governado pelo orgulho. E a palavra do Senhor está dizendo, não vos deixeis ser possuídos por vanglória. Se o Espírito que está produzindo fruto em nós, nós estamos então possuídos por Ele. Andaremos como Ele, vamos fazer o que Ele faria. E isso precisa estar em franco desenvolvimento em nós, irmãos. Eu sei, ainda há muito para a gente melhorar. Mas nós precisamos nos entregar, nos lançar nisso. Por isso, irmãos, por exemplo, que é possível nós vermos homens importantes, sabe, para esse tempo, até cristãos mesmo. Vamos pensar, homens cheios do Espírito Santo, estudiosos, letrados, sabe, que são poderosos de uma certa forma aqui, né, no nosso meio. Mas nós podemos ver homens assim, gastando as suas vidas aos seus pés, aos pés de Jesus. Porque Ele está interessado em uma coisa só, que Cristo seja glorificado. Essa semana, eu não sei se vocês viram essa notícia, faleceu um juiz muito famoso nos Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar dele, ele chama Frank Caprio. Ele é bem famosinho na internet, assim, porque ele é alguém muito, assim, bondoso, gentil, né? Ele, inclusive, é conhecido como o juiz mais gentil do mundo. Ele tinha esse título. Eu até peguei um trechinho, eu queria... Dá para passar, Bruninha, para a gente assistir? Só para a gente pensar um pouquinho sobre isso.
aparecendo aí? Ele tem a legenda, não sei se vai dar para ler, irmãos. Eu tentei pegar a maior que eu achei. Tá muito pequeno. Tá aparecendo aí? Não vai rolar? You were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Foi? Irmãos, é um exemplo, né? Esse juiz estava no seu ambiente de poder. Ele era ali o mais poderoso, né, naquele lugar. Ele tinha o poder de executar uma pena para aquele homem, mas ele anula totalmente, porque ele trata com dignidade aquele senhor de 93 anos que tinha, sim, cometido uma infração. Ele tinha passado, né, do limite de velocidade, mas ele estava levando seu filho com câncer, com 63 anos, enfim. Aquele juiz anula a sentença com compaixão, tratando com dignidade aquele homem. Ele leu a vida toda, né, daquele senhor, ou grande parte da parte idosa dele, falando: está anulado, você está perdoado. Sim, ele tinha cometido uma infração, mas com tanta gentileza, né, ele honrou ainda aquele senhor de 93 anos, porque ele estava fazendo algo pelo seu filho. Acontece, irmãos, que Jesus fez isso conosco, só que nós nem éramos bons como esse Senhor, bons nesse sentido, né, de estar cuidando de alguém. Acontece que Jesus anulou a dívida que nós tínhamos. Ele pagou essa dívida, né? Nos justificou. E nós não tínhamos nenhum motivo, nós não poderíamos, como esse senhor de idade, chegar diante do Senhor e dizer assim: mas eu sou assim, Senhor, por causa disso. Não. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, de Cristo. Nós estávamos lá naquele lugar, no pecado eterno. E o Senhor nos amou. E o Senhor, quando estiver, né, lá no tribunal, vamos imaginar assim, Ele olha para nós, nos ama e anula, perdoa a nossa dívida. Gentileza, humildade, manso como Ele é. E nós não somos capazes de fazer assim muitas vezes com os nossos irmãos. Nós pecamos, irmãos. Isso é pecado. Porque nós recebemos, a palavra do Senhor diz: perdoem uns aos outros porque vocês foram perdoados.
E nós muitas vezes, como nem juiz que somos, nós condenamos. Nós não somos mansos. Deixamos com que a obra da carne, a ira, nos tome, ficamos possuídos por isso. E a nossa resposta é horrível. Que nós possamos nos arrepender, irmãos, nessa manhã. Mateus 11, do 28 ao 30 diz, nós já lemos aqui, mas Jesus dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esse juiz foi um exemplo aqui para nós, mas o nosso maior exemplo é Jesus. Foi tão manso, irmãos. Todo o poder nas suas mãos, e ele não fez o que ele poderia fazer. Ele poderia tratar a humanidade com toda a superioridade, com até desdém, se ele quisesse. Não poderia? Ele poderia jogar na nossa cara, né, as coisas. Mas, em vez disso, ele nos salvou. Você pode dizer um aleluia aí? Glória a Deus. Em vez disso, como ele fez? Vamos ler Isaías 53, do 7 ao 10. Aleluia. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aleluia! Como nós precisamos aprender com Jesus. Irmãos, nem sempre é hora da gente falar, foi dito aqui. Nem sempre é hora de a gente querer os direitos, né? Brigar ou defender-se. O cristão que tem o fruto do Espírito vai amar com mansidão, considerar o outro superior, é humilde e suporta o outro que carece desse suporte naquele momento. Como eu falei, não esquecendo que você também está sendo suportado. Irmãos, essa gentileza dentro da mansidão só vai conseguir exercitar quem é humilde. Eu acho que a Cris falou alguma coisa aqui, isso, né? Precisa ser humilde para ser manso. Eu fiquei pensando num exemplo, sabe? Aqui mesmo na nossa comunidade. A gente precisa melhorar muito, irmãos, muito ainda, mas muito. Mas nós tentamos de alguma maneira ser gentis com os nossos pastores, não é? Né? Ainda falta muito, pastores, perdão. Mas nós tentamos ser gentis, né? Para honrá-los, né? Porque a Bíblia nos ensina e nós os amamos. É fácil amar eles, né? Eles são tão bons para nós, sempre estão nos ajudando, estão ali com a gente o tempo todo. Então, de alguma maneira, a gente procura ser, não é assim? E quando eles nos pedem alguma coisa, a gente fica até feliz, né? Nossa, o pastor está contando comigo nisso aqui. Deveria, irmão, se você não fica, deveria. O pastor está contando comigo nisso daqui, eu vou fazer o meu melhor, eu vou lá, vou fazer, se eu puder, vou fazer até mais. Nós somos extremamente educados com os nossos pastores, né? O pastor ou alguém, né, foi mal educado, depois você chama lá na salinha. Né? Nós guardamos o bolo para eles. Só teve um dia, né, que nós falhamos. Mas normalmente eles ficam aqui conversando com as pessoas, atendendo. A gente vai lá, a Cleide, pega lá o potinho do pastor, a gente, né? Gentileza, honrando os nossos pastores, tentando fazer o melhor, como uma forma de gratidão. Irmãos, você já pensou se nós fizéssemos isso uns pelos outros?
Você já pensou? Se você considerasse o outro superior, porque de uma certa forma nós consideramos os nossos pastores superiores, né? Poxa vida, eles dão as suas vidas. Mas e se nós fizéssemos isso uns pelos outros? A Dabile está ocupada lá com as meninas da dança. Tá tendo bolo. Vou guardar um pedacinho para ela. Tô falando do bolo, irmãos. Mas que o Espírito Santo fale ao seu coração sobre nós considerarmos o outro superior, sabe? Nós irmos para este lugar de amar o nosso irmão, de perceber o nosso irmão, de olhar para o lado e falar: meu irmão não está com a carinha boa não, vou lá saber. Ou não sair correndo: eu estou ocupado, eu preciso, sei lá, o que fazer. Os humildes e mansos percebem, irmãos, e querem fazer o seu melhor, porque eles entendem que são devedores do amor. Amém, irmãos? Mais um exemplo, né? Às vezes alguém nos pede alguma coisa. Dependendo da pessoa, se for o tio quer, ok, porque o tio quer é legal para chuchu. Sabe, escolher partidarismo, irmãos. Que não sejamos mais assim, irmãos. Sabe? E isso não tem a ver com o outro, não. Isso tem a ver com Cristo. Para que o nome dele seja glorificado. Para que as pessoas ao nosso redor falem: essa igreja, o que acontece com eles? É o amor. Nisso conhecerão que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. E não é um amor só falado, viu? Só palavra. É ação. É o fruto do Espírito, que é o amor e todos os seus gominhos. Amém? Tô indo para o final, irmãos. Vamos lá. Vamos falar agora sobre a humildade, já entrando, né, nesse lugar da humildade. Deixa eu pular aqui. Vamos para Filipenses 2:3. Eu não vou ler tudo, porque a Cris até já leu aqui. Glória a Deus. Eu vou ler só esse primeiro, tá? Pra gente ganhar tempo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Amém? Vamos fazer esse desafio conosco? Vamos perceber mais o nosso irmão, né? Vamos pedir para que o Senhor gere isso em nós, que o Espírito Santo gere essa verdade em nós. Mateus 5, do 1 ao 13. Agora a gente vai fazer esse link, né, com o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Primeira coisa que me chamou a atenção aqui, o Senhor fez essa pergunta para mim e eu quero fazer para você também. Quando foi que, como Jesus, você parou, se sentou e ensinou alguém? Porque olha como começa o Sermão da Montanha. Jesus se assentou para ensinar os seus discípulos. Nessa loucura da nossa vida, a gente está sempre correndo de um lado para o outro. Nós temos falhado, irmãos, em parar e ensinar, se sentar para ensinar o nosso irmão. E isso vai falar de humildade também. Jesus, o Rei da Glória, com toda a sua humildade, se sentou para ensinar. A palavra sentar aqui vai falar de conferir um reino. Olha que interessante, de colocar, de ter residência fixa. Ou seja, Jesus estava colocando bases importantes. Sabe quando um pedreiro... Você já ouviu essa expressão, né? O pedreiro está assentando os tijolos. O que ele está fazendo? Construindo, né? Ele está construindo algo. Jesus estava construindo sobre a vida ali dos discípulos. Jesus, o Rei de toda a glória, estava sendo um pedreiro aqui. Construindo. Isso fala de humildade, irmãos.
Quando que nós paramos para ensinar o nosso irmão que está começando no caminho? Quando que nós nos preocupamos com ele de falar, olha, eu preciso ajudar o meu irmão aqui. Humildade. Jesus, manso e humilde, se preocupando em construir algo para a eternidade. E aí fica a pergunta para nós. Será que nós estamos construindo o quê? Nós estamos impactando com a nossa mansidão, que é o amor se submetendo? Ou será que nós estamos nos considerando importantes demais e estamos construindo algo que não é bom? O rei quer entregar o reino para aqueles que não possuem nada, para os que são humildes. Que algumas traduções até está pobre de espírito, né? Quem é pobre não tem nada. E nós não estamos falando de dinheiro, irmãos. Nós estamos falando de total dependência do Senhor, sabe? Aquele que entende que não consegue fazer nada. O que a gente leu em João 15? Sem mim, nada podeis fazer. Esse é o humilde. Aquele que entende que não tem nada sem o Senhor. E aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos, Ele vai compartilhar. A palavra humilde aqui é pitochos. Vamos crer que é assim que pronuncia. Aí eu pedi para a Bruninha até colocar o significado para nós, para a gente ler, porque é muito profundo, sabe? Olha só o que é humilde. Bem-aventurado esses humildes de espírito. Reduzido à pobreza, mendicância, que pede esmola, destituído de riqueza, influência, posição, honra. Humilde, aflito, destituído de virtudes cristãs e riquezas eternas. Desamparado, impotente para realizar um objetivo. Pobre, indigente, necessitado em todos os sentidos com respeito ao seu espírito. Bem-aventurados são esses, irmãos. Não estamos... que nós possamos nos arrepender, né? Porque nós muitas vezes não temos sido pitochos. Nós não estamos reduzidos. Não queremos estar neste lugar. Nós queremos estar longe do lugar de pedinte, sabe? Sou suficiente. Pedir? Meu Deus! Expor as nossas mazelas, que é para nossa própria cura, nós não fazemos. Isso é falta de humildade, irmãos. Queremos o quê? Muita honra. E pitochos é destituído de posição e de honra. Achamos que temos muitas virtudes, enquanto pitochos sabe que ele não tem nada. Mas sabe também que Cristo pode dar. E ele depende por completo de Cristo. Busca nele. Aflito, desesperado. Você já viu alguém verdadeiramente necessitado, irmão? Ele fica desesperado, sabe? Aflito, precisando de uma comida, de alguma coisa. Nós precisamos ir para esse lugar, irmãos, de ficar desesperado pela presença. De entendermos a nossa humildade, sabe? De sermos humildes de verdade, falar, eu preciso do Senhor. Eu não tenho nada, eu não posso lidar com essa situação. Eu não tenho o que fazer nisso, eu preciso do Senhor. Não achamos que temos necessidade em todos os sentidos como pitochos. A gente sempre tem alguma coisa que a gente acha que a gente é muito bom. Não, isso aqui, ó, deixa comigo. Eu garanto. E nisso a gente mete os pés pelas mãos. Porque aí a gente considera o outro inferior em vez de superior. E aí dá tudo errado, irmãos. Por isso nós não conseguimos ser mansos. Porque nós achamos que nós temos tanto a ponto de subjugar o outro. Então eu não vou ser manso. Não vou ser humilde e gentil. Eu tenho muito nessa área aqui. Subjugo meu irmão. Sou um juiz. Colocado naquele lugar, sabe por quem? Por mim mesma. Porque eu sou tão. Irmãos, somente os humildes de espírito terão um reino, né? A palavra do Senhor diz: receberão como herança
Afinal, são aqueles pobres que não têm nada. O Pai vai deixar para os seus filhos o reino de Deus, a sua presença eterna. Vale a pena, irmãos, então, ser humildes. Por isso, publicanos e meretrizes entrarão no reino. A palavra do Senhor diz, porque eles se arrependeram, entenderam que não tinha nada. E nós, muitas vezes, preocupados demais com posições, com prestígio, com fama, podemos não entrar. É interessante que o primeiro ensinamento que Jesus dá, né? Ele começa falando do Sermão da Montanha sobre ser humilde de espírito. Porque é uma base para todas as outras coisas. Para você receber o restante, irmãos, você precisa ser humilde. Oh, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor coloque no nosso coração arrependimento. Aquele que sabe que não tem nada para oferecer, entende que Cristo é o Salvador. Ele não vai se salvar por si mesmo, pelos seus dons, pelas suas posições. Cristo é o Salvador. Amém? Por isso ele entrará no reino, porque ele foi salvo por Cristo. Não porque ele fez alguma coisa, é pela graça. É pela graça, irmãos. Ser manso e humilde passa por um lugar de se manter dessa forma, independente da situação. O outro não pode controlar a nossa atitude, irmãos. Muito menos a nossa carne. Nós precisamos andar no Espírito e ser direcionado por Ele. Para a gente finalizar, eu queria dar o exemplo de Moisés. Vamos abrir lá em Números 12, 3, na RA, tá? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra, Moisés era tão manso. O contexto aqui é que Miriam e Arão, seus irmãos, murmuravam contra ele. Ele tinha casado com uma mulher cuxita e eles usaram aquela circunstância para falar: será que Deus fala só através de Moisés? Orgulho, né? Eles usaram toda essa situação para ficar murmurando contra Moisés. Moisés se calou. O próprio Deus o justificou. Ele chamou Miriam e Arão, repreendeu Arão e colocou lepra sobre Miriam. E aí, o que Moisés fez? Ele ficou criando discórdia, facção. Ele foi lá, falou para a galera: como Arão fez isso comigo, agora vocês... Foi assim que Moisés fez? Não, irmãos. Números 12, 13. Olha o que Moisés fez. Moisés clamou ao Senhor dizendo: Deus, rogo-te que a cures. Moisés foi interceder pela sua irmã Miriam, que estava com lepra. Ele era manso, muito manso. Ele amava sua irmã. Miriam era sua irmã. Ele não fez facção, que é uma obra da carne, né? As pessoas que nos ferem, irmãos, muitas vezes são os nossos irmãos. É quem nos ama que vai nos ferir. Se é alguém que você não se importa, você, né? Indiferente, mas são os nossos irmãos que vão nos ferir. E a nossa resposta precisa ser mansa, com humildade, com amor. E nós precisamos interceder pelos nossos irmãos, como fez Moisés. Mas não foi sempre assim com Moisés. Houve uma situação na qual ele não foi manso. Ele foi agir com seu próprio braço. Ele até conseguiu o resultado, mas não foi da maneira como Deus tinha ordenado. A missão dada não foi realizada, apesar de que aos olhos tinha sido realizada. Mas não foi. E por isso ele não entrou na terra prometida. Isso está em Números 20, do 7 ao 13. Eu não vou ler para a gente não se estender, mas vocês conhecem a história. O que aconteceu aqui? Deus mandou Moisés tirar água da rocha de uma maneira, falando, representando quem Deus era. O que Moisés fez? Bateu na rocha 2 vezes com ira.
O povo não facilitava não, irmãos. O povo era difícil. Quando a gente lê, você não se identifica? Fala, Moisés, até que ele esperou muito para dar para dar uma, né? Uma desequilibrada. Moisés merecia fazer isso, gente. Não é assim? Quando eu leio, eu penso isso. Mas coitado de Moisés. Fez tudo, andou com esse povo. Meu Deus, esse povo atribulado. Mas uma coisa na nossa cabeça, na nossa, né? Que ele fez, ele não entrou na terra prometida. Ele não representou a Deus. Ele feriu a dignidade de Deus. Ele não foi nada manso. Ele foi rebelde, né? Ele não obedeceu. E ele não entrou na terra prometida, irmãos. Se nós não nos dobrarmos em humildade, em mansidão, nós não herdaremos o reino de Deus. Aqui, nós sabemos que Moisés herdou o reino, né? Ele só não entrou na terra prometida. Mas serve para nós um alerta de que se nós não nos dobrarmos, os humildes é quem tem o reino de Deus. Isso é muito sério, irmãos. A palavra ferir aqui nesse contexto é punir, julgar. Olha só, quando Moisés feriu a rocha, ele estava punindo, sabe, a rocha com raiva. Não é para isso que nós somos chamados. Há só um juiz. Há só um que pode punir. E não somos nós, é o Senhor. É o Rei de toda a glória. Amém? Se temos Cristo na pessoa do Espírito Santo, nós temos o fruto por completo. Sendo desenvolvido ainda, é verdade. Mas nós temos. Que nós possamos nos arrepender, irmãos, se nós não temos ido para este lugar. Se Cristo não tem sido tudo para nós, a nossa alegria, a nossa paz, todo o fruto. E se nós não temos sido mansos e humildes como Ele é, hoje o Senhor nos chama para esse lugar de arrependimento, sabe? De nós buscarmos o Espírito Santo, porque Ele vai desenvolver todas essas coisas em nós. Às vezes com a nossa própria força a gente busca só uma coisa. É só a paciência que me falta. O Nata falou isso aqui para nós. Não dá para não ter só um. Ou você tem o fruto ou não tem. Em desenvolvimento, é claro. Mas nós precisamos buscar o Espírito, porque é Ele quem nos dá o fruto, é Ele que desenvolve em nós. Que Jesus nos capacite, irmãos, e nos dê graça. Nos dê graça para nós atuarmos, sabe? Andarmos, agirmos no Espírito Santo. E o fruto estará em nós e nós herdaremos o reino de Deus. E sabe por que nós queremos estar no reino? Porque Cristo está lá. Nós aprendemos isso com o pastor Marcos Miranda. Eu nunca mais me esqueci. Ele falou, as pessoas falam tanto do que quer ir pro céu. Ele até usou céu, né? Eternidade e tal. Mas por que a gente quer estar lá? Porque não haverá mais choro, não haverá mais dor. É verdade. Mas é porque Cristo está lá. É por isso que nós queremos estar com Ele. E é por isso que nós podemos experimentar os nuances do reino de Deus aqui e agora. Que é o Espírito desenvolvendo em nós o fruto. Porque este comportamento de quem tem o fruto é comportamento de alguém que está herdando o reino de um cidadão dos céus. Você é cidadão de qual reino? Você é conhecido aí fora como alguém que é do mundo, que tem as atitudes iguais, ou como alguém que é imitador de Cristo, como alguém que quer ser como Jesus, como alguém que faz tudo diferente. Ser cristão é como se você fizesse tudo ao contrário. É contra a cultura, né? Fizeram isso com você, as pessoas já até esperam, já até montam o ringue. E você vai lá e derrama amor. O amor com seus gominhos. Você é manso, gentil, humilde. Que o Senhor encontre isso em nós. Que o Senhor nos dê graça. Nos dê graça para enfrentarmos esse tempo. E que o Senhor nos leve para esse lugar de arrependimento. Se nós temos olhado para nós, como eu, quando eu estava estudando, falei, misericórdia, Senhor, me ajuda. Fica de pé aí onde você está. Nós vamos cantar uma canção. Nós não, o Paul. Não vou fazer isso com vocês, irmãos. Eu queria que você meditasse sobre essa canção. Eu pedi até para colocar a letra, para que nós fizéssemos dela um momento de oração, sabe? Que você possa
pedir, orar, clamar para o Senhor nos livrar de nós mesmos, da obra da carne, e que em nós seja desenvolvido o fruto do Espírito. Amém? Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. Precioso Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado, ser esquecido. Dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados que eu. Dá-me a graça de, posto à parte, ver os outros sendo escolhidos, que os meus lábios possam ter a graça de sorrir, enquanto os meus olhos estão chorando. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta tua beleza, eu procuro em vão por vez. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta tua presença, eu procuro então por bens. Cristo
Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta tua beleza, eu procuro em vão por bens. Oh, 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 Irmãos, se Cristo não tem sido tudo para nós não temos agido como deveríamos, nós não temos imitado a Ele. Nós temos deixado a carne, a obra da carne nos governar. Mas que seja diferente a partir de agora, amém? Que Cristo seja tudo em nós, então nós não seremos mais ofendidos, nós não precisaremos agir como a gente acha que deve, julgando, enfim. Nós seremos mansos e humildes como Ele, que sabia quem Ele era. Porque quando Cristo é tudo para nós, nós nos enxergamos. E nós vemos que nós não somos nada. Nós nos humilhamos diante da sua potente mão. Nós nos rendemos e só queremos glorificar o seu nome. Ainda que doa em nós, ainda que a gente seja bem desagradado, ainda que a gente se decepcione, o que nós queremos é glorificar ao Pai. Amém, irmãos? Deus abençoe, né?